Olá, Shabbat Shalom. Mais uma vez, muito bem-vindo a todos. Espero que o Eterno, como sempre, esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Que a gente possa, como sempre, estar agradecidos ao Criador por essa oportunidade que Ele nos dá, a gente poder estarmos sempre observando seus mandamentos, né? Como esse, especialmente, que é o mandamento de pacto, de identidade, que é o mandamento do Shabat. E estamos hoje continuando com essa série de estudos sobre as 40 profecias messiânicas cumpridas em Yeshua. E o tema de hoje é um tanto polêmico, porque só pelo título, talvez muitas pessoas já nem queiram, como se diz assim, assistir, porque além de ser um tema polêmico, é um tema também um tanto incompreendido por muitas pessoas, porque se a gente analisar esse tema de uma maneira um pouco mais profunda e menos simplista, né, a gente vai conseguir entender a perspectiva das escrituras do assunto e também vamos entender por que o judaísmo atual eles desconectam o nascimento do Messias com uma virgem. Né? Vamos entender isso com as escrituras e também com o próprio texto, os próprios textos, como se diz, do judaísmo. Então, meus irmãos, mais do que a maioria das outras, essa profecia ela tem ocasionado um debate aparentemente interminável, porque muitas pessoas se perguntam: ela foi cumprida na época de Isaías ou é para um tempo futuro? Então vamos considerar, né, primeiramente a palavra Almar, porque a palavra Almar, será que ela se refere a uma virgem ou a uma jovem? E o escritor Mateus, ele estava justamente no Novo Testamento citando essa profecia erroneamente e distorcendo o seu significado, porque dentro dos quatro evangelhos referem-se ao nascimento virginal, apenas é Mateus quem vai fazer a comparação, citando a profecia de Isaías. Então, no evangelho de Mateus, no capítulo 1, nos versículos 20 ao 25, está escrito: E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque nela está gerado do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Yeshua. Também no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1, do versículo 30 ao versículo 37, diz o seguinte: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Yeshua. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então, temos aqui dois comentários. Primeiro, para aqueles que dizem que o nascimento virginal é físico, e certamente é impossível que uma pessoa nascesse de uma virgem. A gente vê aqui que Lucas, ele observa no último versículo que nós lemos aqui no 30, que diz: nada será impossível para Deus. Então, se nós podemos acreditar que o Eterno criou o universo do nada,
Podemos certamente acreditar também que ele pode suspender as leis físicas usuais que se aplicam. E, em segundo lugar, algumas pessoas apontam que Yeshua nunca foi chamado de Emanuel por ninguém nos evangelhos. Então, desconsideram essa profecia de Isaías sendo referência também messiânica. No entanto, vamos descobrir que este mesmo fenômeno aconteceu com o rei Salomão. Em 2 Samuel, capítulo 12, nos versículos 24 e 25, está escrito: Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E veja o que diz o versículo 25. E enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Jededias, por amor ao Eterno. No entanto, irmãos, Salomão nunca foi chamado de Jededias. Ou seja, em vez de serem rótulos, esses nomes extra, como por exemplo Emanuel e Jededias, nos dizem algo sobre a natureza das pessoas a quem foram dados esses nomes, embora não tenham sido usados na vida dessas pessoas. Então, na profecia de Isaías, capítulo 7, no versículo 14, diz: Portanto, o mesmo Senhor, ou seja, o mesmo Eterno, e vamos daqui a pouco entender o contexto que estava acontecendo nessa época em que Isaías citou essa profecia, dizendo que, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Então, os principais pontos em torno do debate de Isaías 7,14 dizem respeito exatamente a três coisas. Primeiramente, ao significado da palavra hebraica alma. Segundo, que é justamente a pessoa a quem o profeta se refere. E terceiro, que é justamente o uso dessa profecias pelo evangelista Mateus. Então, nós poderíamos atribuir um ponto último sobre, por exemplo, a palavra alma. Por quê? Porque, embora a palavra alma ela possa se referir a uma virgem, não significa especificamente virgem. Seu significado básico está relacionado principalmente à adolescência, não à castidade sexual. E alguns podem pensar que essa linha de raciocínio destrói a defesa de um nascimento virginal. Porém, irmãos, não é assim. Porque se nós traduzirmos a palavra alma como uma jovem mulher em uma idade de casar, na cultura da época de Isaías, presumia-se que esta mulher seria virgem. Ou seja, isso é questão de matemática. 2 mais 2 vai ser 4. Ou seja, não é preciso ser um grande cientista, um grande hebraísta, um grande teólogo, um grande mágico para tentar entender essa simplicidade. Em outras palavras, em vez de precisarmos mostrar, sem sombra de dúvida, que a palavra alma significa linguisticamente virgem, podemos simplesmente apontar que uma alma, na cultura de Isaías, era uma virgem. E nos poucos versos em que a palavra alma ela aparece, a palavra ela denota claramente uma jovem que não é casada, porém que está em idade de se casar. E mais uma vez, embora a palavra alma não denote virgindade implicitamente, essa palavra nunca é usada nas escrituras para descrever uma jovem mulher atualmente casada. Então é importante lembrar que na Bíblia, uma jovem judia em idade de se casar era considerada uma virgem, era considerada uma mulher casta. Então, meus irmãos, o profeta Isaías, ele poderia ter escolhido uma palavra diferente, né, se ele quisesse descrever a mãe deste Emanuel como uma virgem. A palavra betulá é a forma mais comum de se referir a uma mulher que nunca teve, como se diz assim, um contato físico, né, sexualmente com o homem, tanto no hebraico bíblico quanto no hebraico moderno. Por quê? Porque na cultura da Bíblia existem dois tipos, como se diz, de virgens, ok? E nas escrituras hebraicas há dois tipos, como eu falei aqui, de betulote, né? Que a palavra betulá é virgem, betulote é o plural de virgem. Nós temos primeiramente a virgem verdadeira e a virgem prometida, que é a palavra betulá morachar, ok? Então são essas duas palavras, e é interessante que no livro de Deuteronômio, capítulo 22, uma virgem prometida, ela é referida como uma esposa do homem. Ou seja, que o estado de noivado era tão sério, era tão sagrado que quanto de casamento.
E a diferença entre os dois casais, entre os dois pares, ou seja, em alguns casos, era justamente uma mera formalidade. Então, a palavra betulá, comumente entendida como virgem, ainda ela não é uma palavra precisa. E vamos ver um texto em que essa palavra aparece, por exemplo, no livro de Joel capítulo 1, versículo 8, diz: lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Então, aqui, nós vemos literalmente a palavra aqui, betular, o que aqui apresenta justamente essa palavra, em um contexto que não transmite o significado usual de virgindade. E alguns comentaristas, eles dizem que isso se refere a uma virgem prometida, ou seja, tornando a lamentação ainda mais pungente, né? Porque o casamento nunca foi consumado. E também aqui aparece a palavra Baal, que é a palavra marido, neste versículo aqui. No entanto, é a segunda palavra aqui marcada em vermelho. Entretanto, irmãos, parece implicar o oposto. Por quê? Porque a palavra Baal, ela nunca é usada nas escrituras hebraicas do ponto de vista assim, do estado de prometido, mas apenas para um homem casado. Ou seja, a palavra Baal não se usa para o noivo, para um ratã. Então, mesmo que o profeta Isaías tivesse usado a palavra Betulá, poderia ser argumentado que ele não pretendia dizer que essa mulher nunca tivera relações sexuais com um homem. Então, vejamos um pouco mais sobre essa palavra hebraica, a palavra Betulá, porque algumas pessoas argumentam que existe outra palavra, outras palavras, né, que claramente se referem a uma virgem, uma delas é a palavra Betulá. Então, se Isaías realmente quisesse dizer virgem, né, continua o argumento, ele teria ficado melhor usando essa palavra alternativa, mas mesmo que Betulá, embora possa se referir a uma virgem, muitas vezes essa palavra significa simplesmente uma jovem mulher. E nós vemos isso aqui em Gênesis, capítulo 24, no versículo 16, que disse, Ve-hana-arach tovat marer meod Betulá. Ou seja, a donzela era muito formosa à vista, virgem. E é interessante que aqui o qualificador é que diz aqui é que nenhum homem a conheceu, ok? Ou seja, que significa que essa mulher nunca dormiu com um homem, nunca teve relações sexuais. Então aqui é adicionado mostrando que Betulá, por si só, não é suficiente para indicar uma virgindade. E também nesses versículos que estão aqui na tela aí, por exemplo, né? Nós vemos que a palavra jovem faz sentido, enquanto a palavra virgem não, ok? Então, você vê Isaías 23, Ezequiel 9, 6, livro de Jó 31, Joel 8, que já lemos, referindo-se exatamente a uma viúva. E a palavra betulá, ela pede justamente seu marido e seus filhos, aqui mesmo em Isaías, nos versículos 8 e no versículo 9. E nas línguas antigas, né, relacionadas, por exemplo, o equivalente a betolá geralmente pode se referir a uma mulher que está grávida ou que teve relações íntimas. Assim que a palavra betolá não teria funcionado para Isaías se ele quisesse indicar virgindade, ou seja, uma mulher pura, uma mulher casta. No entanto, a quem o profeta Isaías ele estava se referindo? E é bom as pessoas, quando for ler algo da Bíblia, alguma coisa assim relacionada ao Messias, ou seja lá o que for que estivermos lendo, sempre é bom a gente ler o contexto. Irmãos. Pega um capítulo antes e, consequentemente, 2, 3 capítulos depois. Porque o contexto de Isaías, dessa profecia de Isaías capítulo 7, é justamente o ataque a Judá pelos arameus, ok? E também pelos seus irmãos da tribo do norte. Então, o objetivo do ataque era justamente depor o rei de Judá, um descendente de Davi, e assim acabar com a dinastia davídica, que Deus havia estabelecido e prometido para manter, ou seja, que fosse um reinado eterno. E, em essência, foi um ataque ao próprio Deus. Então, o atual rei de Judá, que era o rei Acás, ele era um homem de uma fé assim superficial. Então, a promessa de Deus, né, em Isaías 7:9, de que ambos os adversários, tanto os arameus quanto das tribos do norte de Israel, chegariam ao seu fim, não encontrou nenhuma resposta na fé por parte do rei Acás. Então Deus até se oferece ao rei Acás em dar um sinal. Porém, Acás
ou seja, ele se recusa justamente a aceitar essa oferta de Deus. E no versículo 12, olha o que é que Acais ele vai dizer. Isaías 7:12. Acais, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. E Acais, ele está justamente aqui respondendo ao profeta usando o mandamento que se encontra em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 16, e ele usa esse mandamento como uma desculpa, ok? Porque Deuteronômio 6:16 diz: Não tentareis o Senhor vosso Deus como o tentaste em Massã. Então, é como se alguém, assim, de maneira calorosa, te convidasse para jantar em sua casa e você respondesse: Não, eu não vou porque eu não quero impor. Ou seja, com algumas exasperações, assim, ou seja, Deus, ele então viu que Acais estava com o coração duro. Então, o que é que Deus faz? Deus agora se dirige a toda a casa de Judá, usando pronomes no plural, o que significa que ele não estava se dirigindo apenas ao rei Acás. Então, Deus toma a iniciativa e dá o sinal da Almá, que dará à luz um filho, e este filho receberá o nome de Emanuel. Por quê? Porque o sinal de Emanuel foi feito para ser um sinal para Acás, da libertação de Israel por Deus. Então, podemos dizer que foi cumprindo-se essa profecia, em parte, ela foi cumprida nos dias de Acás, no nascimento de uma pessoa particular que nasceu de uma jovem em idade de se casar, depois dela ter se casado. E a pessoa, embora não fosse chamada de Emanuel, ok? Era um sinal de que Deus estava com o seu povo libertando Judá. Ou seja, quase não importa quem seria essa pessoa aqui nesse contexto. Então, Acás e a sua corte, ou seja, teriam justamente sabido, no entanto, a profecia não terminou aí, por quê? Porque foi dada a toda a casa de Davi, e então, como é que Mateus usou essa profecia? E, às vezes, irmãos, é muito bom a gente, como se diz, a gente, como se diz, entender que uma profecia, ela acaba sendo muito mais complexa, né, do que assim à primeira vista. Por exemplo, se você ler no livro de Êxodo, Êxodo capítulo, deixa eu me lembrar aqui, Êxodo capítulo 3, acho que é o versículo 16, 17, que Deus diz a Moisés que Moisés traria Israel para fora do Egito e o levaria para a terra prometida. Mas isso não foi um tiro muito certeiro, ou seja, por quê? Porque a promessa de Deus não foi cumprida sem a peregrinação no deserto por 40 anos. E a morte da primeira geração, né, ou seja, a deixar o Egito, e uma variedade de outros obstáculos e incidentes que aconteceram ao longo do caminho de Israel, nenhum dos que foram mencionados quando Deus deu essa promessa a Moisés entraram na terra prometida. Então, poderíamos dizer que a profecia de Deus não se cumpriu, ou seja, foi uma profecia falsa, mas não foi uma profecia falsa. Outro exemplo é a promessa de Deus a Davi, onde Deus disse que colocaria Davi no trono e que seu reino duraria para sempre, em 2 Samuel capítulo 7. No entanto, nada foi dito sobre uma linhagem de reis, uma divisão posterior do seu reino, problemas com os poderes entre os gentios, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, a interrupção do governo davídico por mais de 400 anos. Então, se a gente observarmos ao longo da história, cada um dos reis davídico, por assim dizer, encontrou legitimidade na promessa original da aliança, enquanto que a profecia subsequente, ou seja, falava de um que ainda viria e queria cumprir exatamente a promessa para sempre. Então, isso se chama, irmãos, como é que eu posso dizer, meu pai? Uma complexificação, eu acho que é assim que se diz, histórica, divinamente dirigida de padrões proféticos. Então, algo semelhante pode ser visto aqui na profecia de Isaías, capítulo 7, no versículo 14. Porque aqui diz que houve uma criança nascida nos dias do rei Acaz, que serviu como sinal de que Deus libertaria exatamente o povo de Israel. Porém, questões complexas na terminologia aqui é que a libertação ela não durou. Ou seja, Israel novamente ficou sob domínios de governantes opressores, continuou justamente
a ser perseguido, a viver exílio, ok? Ou seja, apenas teve intervalos durante o governo de Roma no primeiro século. E da mesma forma, embora o governo de Davi tenha sido profetizado que iria durar para sempre, como um tipo de paz e de prosperidade, muitos dos seguintes reis davídicos provaram ser maus, como o rei Manassés, destruindo, ou seja, trazendo destruição em vez de libertação. Então, mais uma vez, a esperança messiânica era de um descendente final de Davi, que finalmente cumpriria a promessa original de Deus, que Deus deu ao rei Davi. Então, Mateus, ao citar Isaías capítulo 7, versículo 14, em uma profecia feita não apenas para o rei Acás, mas para toda a casa de Davi, ou seja, para todo o povo judeu, e no tempo de Mateus, Judá ainda era oprimido e precisava também da libertação de um Emanuel, alguém conhecido como Deus conosco. E desta vez a profecia se cumpre em toda a sua plenitude. E Yeshua, se você o aceita, ou seja, se você acredita, aceita o ensino do Novo Testamento, era de fato Deus conosco ao se encarnar em um ser humano. E nesse contexto, que muitas pessoas também não entendem, é sobre o período entre Miriam e Yosef, entre Maria e José. Como se deu exatamente esse namoro, esse casamento? E para a gente complementar aqui, Maria, ela permaneceu literalmente uma jovem mulher em idade de casar. Ou seja, segundo o texto, ela não teve relações com José até o momento do nascimento de Yeshua. E é interessante que no inverno de 71 DC, após a queda de Jerusalém e a destruição do segundo templo, um homem chamado Yosef ben Naxan se divorciou de sua esposa, chamada Miriam Bat Yohanatan, por razões desconhecidas. E de acordo com um documento de divórcio escrito em aramaico, eles viviam na fortaleza montanhosa de Massada. Isso que está escrito aqui, isso é um documento de fato real, ok? Não é uma história fictícia do judaísmo, isso é uma história real, ok? Agora, diz aí que eles viviam na fortaleza montanhosa de Massada, sob a sombra ameaçadora de Roma, pouco antes de a legião romana assediá-los. Então, esta antiga Get, né? Get é justamente uma carta de divórcio, foi descoberta em 1950, logo após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Ou seja, este Get era um pergaminho chamado Sefer Kiritut, que literalmente significa pergaminho de corte. E aproximadamente 70 anos antes, outro José esteve prestes a dar à esposa Maria um documento de divórcio. Um homem chamado Yosef ben Yaakov, né, ou seja, José, filho de Jacó, que era um homem justo, observador e atento aos mandamentos da Torá, e cujo coração estava cheio de compaixão, mas agora estava assim, cheio de mágoa, estava quebrado. Por quê? Porque pouco antes, ou seja, pouco tempo antes, José, ele pagou o que se conhece em hebraico como morá. Ou seja, morá é o preço da noiva, conforme está escrito em Êxodo capítulo 22, versículo 16 e 17, que diz: se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará e tomará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme ao dote das virgens. E nos tempos bíblicos, o comum era que o homem pagasse um dote aos pais das donzelas, das noivas. É interessante que a nossa cultura é literalmente uma cultura, como se diz assim, uma cultura antibíblica. Porque na nossa cultura, quem gasta tudo é o pai da noiva, né? Quem entra com os recursos, e etc., na nossa cultura é o pai da noiva que tem que arcar com tudo. O noivo só entra só com a beleza, só com a cara e o sorriso. Porém, nos tempos bíblicos, quem acaba com tudo era um homem, ok? E naquela época não existia essa história de trocar mensagens por WhatsApp, de se encontrar no shopping, vamos tomar um sorvete, né, me dar uma prova de amor. Isso não existia naquela época, por quê? Porque isso é antibíblico, ok? Se a gente somos comparados com joias, ok? E uma joia é uma coisa rara de se encontrar, podemos até nos comparar, segundo a Bíblia, usamos essa expressão um pouco mais para a nossa cultura. Nós somos, se você vai, por exemplo, em uma agência
da loja, da concessionária Mercedes-Benz, não existe test drive, mesmo. Você não vai chegar numa loja dessa, numa concessionária dessa, com o teu mecânico aí de esquina. Não, lá você sentou, você paga. Por quê? Porque a concessionária, a empresa te dá garantias. Então, se a gente somos comparados como filhos do rei, com as mulheres principalmente, ou seja, não deveria se dar o direito de me dar uma prova de amor e você provar. Ou seja, a prova de amor que eu estou te dando é que eu vou esperar você fazer exatamente uma casa ou me alugar um lugar para a gente morar. Essa é a prova de amor que eu posso lhe dar. Por quê? Porque uma vez em que você se dá o luxo ou o desluxo, por exemplo, dar essa prova de amor à pessoa, pois, meu amigo, infelizmente, talvez você tenha uma grande decepção. Por quê? Porque talvez essa pessoa pediu também provas de amores a outras pessoas e não gostou das provas de amores que teve, e assim vai vendo e você vai ficando com o coração despedaçado e chega um tempo em que você está tão provada que no mercado já vai ser difícil encontrar alguém que queira. Então, exatamente era isso aqui, ok? Nos tempos bíblicos, era um homem quem pagava esse dote aos pais da menina com quem ele queria se casar. E o preço era mais ou menos de 50 ciclos de prata, conforme Deuteronômio capítulo 22, o qual correspondia a 8 anos de comida e de roupas. Então, este dote chamado de morrar, ele foi substituído pela ketubá. A ketubá é um contrato matrimonial. Então, José, ele pegou esse dote, pagou esse dote por sua noiva, ele estava cheio de expectativa, ele estava assim, com desejo de estar com sua, ou seja, como você diz em hebraico, com sua bachete, né? Bachete significa uma alma gêmea. Então, ele começou a preparar para ela o quê? Uma câmara nupcial. E, embora modesto, ele era um construtor e todos os detalhes foram atendidos, motivados pela emoção desse noivo, ou seja, desse novo estágio da sua vida. No entanto, no meio desse romance, estava frente ao quê? A uma evidência incontestável de que sua noiva havia sido infiel. E com certeza José deve ter ficado assim arrasado, com raiva, uma raiva misturada com tristeza, com vergonha, com medo da sua amada futura noiva ter o traído. E, lógico que, por lei, José, ele poderia levar Maria diante do Beit Din, ou seja, diante da casa do julgamento, e havia uma punição severa, como afirma a Torá, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 20, 22, versículo 20 e 20 e 21, que diz: porém, se isto for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levaram a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra. Veja que interessante, ok? E, deixa eu voltar aqui. Até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, assim tirarás o mal do meio de ti. No entanto, José, ele não tinha certeza das circunstâncias que envolvem justamente a gravidez de Miriam, de Maria. E a explicação de Maria sobre a sua gravidez é que era uma gravidez de origem divina e quase certamente insustentável. Ela pensou talvez em, ou seja, envergonhando, como se assim, no caso de alguém a violar, né? Caso em que a Torá exoneraria a mulher de culpa, porque também no versículo 25 aqui do mesmo capítulo 22 de Deuteronômio diz: e se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar a deitar-se com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada, a moça não tem culpa de morte, porque como um homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim este caso, pois achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. E uma antiga tradução perdão, meu Deus, interpretativa do aramaico, chamada Targum, em Deuteronômio, acrescenta um pequeno detalhe não encontrado no texto hebraico original, esclarecendo a decisão que José tomou de se divorciar de Maria, e diz o seguinte: se um homem encontrar uma donzela que se compromete com um homem no deserto e fizerem violência contra ela, e se deitar com ela, só morrerá o homem que jaz com ela, pois a donzela não é culpada da morte, mas seu marido pode afastá-la dele por uma declaração de divórcio, pois como quando um homem espera seu vizinho e tira a vida, o mesmo acontece.
Ele a encontrou na face do campo, a donzela desposada clamou por socorro, mas não havia ninguém para libertá-la. Então, assim como o Targum, as páginas da literatura judaica geralmente iluminam palavras obscuras nas páginas do Novo Testamento. Ou seja, muita gente talvez que descrê do Novo Testamento, talvez não tenha lido o suficiente a literatura rabínica. Ou seja, é como uma tapeçaria cujos fios se originam nas escrituras hebraicas e cujas fibras irradiam com as cores da cultura hebraica do primeiro século. E é interessante, irmãos, deixa eu só. É muito interessante, por quê? Porque isso representa, como se diz assim, isso representa como se diz assim, um desafio formidável para os leitores modernos e possíveis intérpretes, como não apenas um muro de 2.000 anos entre os textos da literatura rabínica e o texto do Novo Testamento, mas também são removidos da língua hebraica, da cultura, da terra do primeiro século em Israel. Por quê? Porque assim o judeu religioso que lê o Novo Testamento, ou seja, o judeu ele está assim em grande vantagem, como o apóstolo Paulo expressa em Romanos capítulo 3, ao manter justamente essas palavras de vida eterna, como disse Yeshua, mas mesmo ele deve enfrentar suas próprias barreiras, vencendo o quê? O preconceito contra o nazareno, ou seja, vendo que Yeshua do Novo Testamento não é o mesmo Jesus apresentado atualmente nas religiões, ok? Não estou dizendo que Jesus não seja o Messias, estou dizendo que Yeshua bíblico, o Yeshua judeu, não é o mesmo Jesus que se apresenta dentro das religiões. O problema, irmãos, está exatamente aonde? É na pessoa de Jesus, na pessoa do Messias, ou na má interpretação do Novo Testamento, através das lentes da história, em vez de ver o Novo Testamento com os olhos de um judeu do primeiro século. Tanto o judaísmo quanto o cristianismo interpretam mal as suas próprias literaturas. Por quê? Porque o judaísmo, não todos, né, mas alguns rabinos, ao ler o Novo Testamento, pelo menos deviam pensar como o judeu do primeiro século, da mesma forma o cristianismo. E a literatura rabínica nos permite entrar nos lugares dos antigos israelitas, usando exatamente a halahá, que refere-se a decisões legais que foram ou que formam o corpo de leis dentro do judaísmo. Temos também a Mishnah, né, que é justamente o comentário sobre a Torá escrita, que é justamente o que forma a base para a Torá Sheval Peh, ou seja, a Torá boca a boca. Então vejamos aqui, irmãos, ok? A Haggadah, que ao contrário da Halahá, se refere ao folclore judaico não legal, a histórias embutidas em assim, histórias rabínicas, e temos também os Midrashim. Então nós somos convidados a explorar o mundo em que o verdadeiro Yeshua viveu, andou e ensinou, e este não apenas, né, ou seja, de um modo assim, não apenas de o plano de fundo do Novo Testamento, mas também o primeiro plano. Então vamos ver o que diz aqui a Mishnah, ok? Um comentário da Mishnah que diz: o valor da Mishnah para o estudante da Bíblia está na expressão do pensamento rabínico durante o tempo de Cristo e da igreja primitiva, cujo conhecimento ajuda a entender os ensinamentos e os eventos do Novo Testamento. Perdão, e embora a Mishnah tenha sido codificada pelo rabino Yehuda Hanassi, acredito que por volta do ano 200, da era, ou seja, DC, depois do Messias, muitas das tradições orais registradas na Mishnah circulavam por Israel e pela diáspora durante a era do Segundo Templo. E das seções principais da Mishnah, chamada de ordens, contém, por exemplo, 12 a 7 tratados. E as 6 ordens são o que se conhece, por exemplo, a Zeraim. Zeraim significa sementes. Temos aquele tratado que se chama Moed Katan. Moed tem a ver com festividade, ou seja, Moed Katan, grandes festas. Temos Nashim, que são mulheres. Temos o Nezikim, que são danos. Os Kadoshim, coisas sagradas. A Taharot, que são puridades. E a ordem de Nashim, que é a ordem das mulheres, que é um tratado chamado Nashim, que é um tratado especificamente sobre
coisas relacionadas a mulheres consiste em 7 tratados sobre assuntos como noivado, como contrato de casamento, esposas rebeldes, divórcio, etc. E um dos tratados dentro do Nashim é chamado de Sotá, porque o Tratado de Sotá é um tratado que amplia os procedimentos bíblicos relativos a uma mulher, por exemplo, suspeita de adultério, e aí nós vemos, por exemplo, uma conexão com o ritual prescrito em Números capítulo 5, né, aquele ritual que existia naquela época, uma das águas amargas, né, onde havia um marido, por exemplo, movido por um espírito de ciúme, e este homem que suspeitava de sua esposa de adultério levava a sua esposa ao tabernáculo, ao sacerdote, para ser submetida a uma provação, consistindo em uma água potável, e nós podemos ver isso em Êxodo capítulo 32, versículo 20, que diz: "E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e espargiu sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel." Deuteronômio 9:21. "Porém eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo, e o pisei, moendo bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte." Então, depois do pecado de adultério espiritual com o bezerro de ouro, Moisés faz com que Israel sofra uma punição semelhante, contendo justamente a tinta de uma maldição escrita à poeira do chão do tabernáculo. E de acordo com o judaísmo, de acordo com a lei judaica, o homem não é obrigado a forçar sua esposa a sofrer a provação. Mas, se ele decidir sujeitar sua esposa a julgamento, a Mishnah descreve a localização exata no templo, onde o processo seria realizado de acordo com o Tratado de Sotá. E vejamos o que diz aqui o Tratado de Sotá, que diz o seguinte: "Agora, se ela dissesse, sou impura, ela renuncia ao seu contrato de casamento, que não é pago a ela, e sai com um pedido de divórcio, e se ela dissesse, estou limpa, eles a levariam até o portão leste, que fica na entrada do portão de Nicanor, e aí eles forçam as esposas acusadas a beberem a água amarga." Então, no judaísmo, irmãos, existem duas etapas no casamento. Uma se chama Erusim, que é justamente o noivado em si, ok? E existe outra palavra praticamente idêntica, que se chama Nissuim. Nissuim é o próprio casamento, ok? E nos tempos antigos havia um intervalo de vários meses até justamente um ano entre essas duas etapas. Ou seja, não era assim que você via a menina hoje e amanhã já ia morar junto, não. Mais ou menos tinha praticamente, acho que quase 12 meses, um ano, para que o jovem pudesse ter um lugar para a sua esposa. E de acordo com o Novo Testamento, José e Maria haviam passado pelos primeiros estágios do casamento, porém ainda não havia sido concluído, ok? E, mais uma vez aqui, vejamos aqui um documento que diz o seguinte: Lucas e Mateus usam o meio ou passivo do verbo, monasteu, para ser prometido, comprometido. Para descrever o relacionamento entre José e Maria, eles evitam os verbos mais comuns para casar, gameim e gamezeim, bem como o substantivo relacionado gamos, casamento. Pode ter sido difícil para eles em grego, pois é para nós, em inglês, encontrar uma palavra exata a ser coberta o estágio apropriado no processo matrimonial judaico. E no hebraico moderno, a palavra erusim, atualmente hoje, ela tem um significado um pouco diferente do significado antigo. Hoje significa basicamente engajamento. No entanto, nos tempos antigos, e ainda hoje em muitos círculos religiosos judaicos, esse termo erusim tem um significado muito diferente. Vejamos o que diz, por exemplo, a Enciclopédia Judaica, que diz o seguinte: quando o acordo foi firmado, era definitivo e vinculado para o noivo e noiva, que eram considerados marido e mulher em todos os aspectos legais e religiosos, exceto o da coabitação real, ou seja, que era proibido ter contato físico, ok? Eram casados somente no papel. Não existia cheirinho, um encontro na praça, sorvetinho de domingo à tarde, sábado à noite, uma cervejinha, não existia isso. E a raiz da palavra aras, comprometer-se, da qual deriva o resumo talmúdico de noivado, deve ser tomada
nesse sentido para contrair um casamento real, embora incompleto. Em duas das passagens em que ocorre, a mulher prometida é designada diretamente como esposa. Entregue-me a minha esposa, Eraste. E Deuteronômio capítulo 22, 24, onde a noiva é designada como a esposa do próximo. Em estrita conformidade com esse sentido, a lei rabínica declara que o noivado é equivalente a um casamento real e só pode ser dissolvido por um divórcio formal. Então, consequentemente, Mateus, o escritor Mateus, ele mostra um conhecimento íntimo da lei e dos costumes hebreus ao descrever José como marido, entre aspas, e Maria como esposa, em Mateus capítulo 1, versículos 19 e 20. Então, assim que a tradução moderna em português do grego monesteu, eu acho que é assim que se pronuncia essa palavra grega, monesteu, em Mateus 1,18, como desposada, é uma palavra enganosa para o leitor. Por quê? Porque o texto hebraico oraçar, ok? Oraçar tem a ver com casamento. E, porém, a palavra monasteu, ela falha em comunicar a gravidade da situação. E de acordo com o Tratado de Sotar 9:9, a aprovação das águas amargas ainda estava em prática quando José e Maria estariam no estágio de Nessuim. Por quê? Porque o templo ainda estava de pé. Mais tarde, esse ritual das águas amargas, é interessante que o cristianismo nem sequer sabe quem aboliu esse mandamento. Aboliu entre aspas, né? Porque o templo assim continuou, porém aboliu em que sentido? Foi proibido para os judeus. Sabe quem foi que aboliu esse mandamento das águas amargas? Foi um rabino chamado Ramban Yohanan Ben Zakkai, em meados ali do primeiro século. Por quê? Porque o adultério se tornou tão difundido na população daquela época que anulou os efeitos das águas amargas. Portanto, o destino de Maria repousou nas mãos de José, com toda a força do código bíblico atrás dele. Ele tinha o poder de humilhar Maria em público, perante o sacerdócio da corte das mulheres, na entrada dos portões de Nicacô, atrás da qual ficava exatamente o templo. Então, em Mateus capítulo 1, versículo 19, diz: Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E a palavra grega Apolo, acho que Apolo significa, nesse contexto aqui, significa divorciar-se formalmente. Ou seja, como naquela discussão que Yeshua teve sobre o divórcio nos evangelhos, onde ele interpreta a prescrição da Torá para o divórcio, conforme Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 e 2. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por ela encontrar coisas indecentes, essa palavra coisa indecente é a palavra evate, tem a ver com questões sexuais, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo de sua casa, for se casar com outro homem. E, cobrindo quase todas as situações concebíveis, mais uma vez, a Mishnah descreve detalhadamente os regulamentos do divórcio em um tratado chamado Gittin. E como hoje o assunto do divórcio bíblico foi justamente uma grande, naquela época era uma grande controvérsia. A disputa dependia de uma ambiguidade na Torá, dependendo de qual palavra foi enfatizada na interpretação do texto. Por exemplo, a questão de Hillel. Hillel dizia que para se dar uma carta de divórcio era somente o marido chegar em casa e a mulher olhar para ele com a cara feia. Ou se os dois fossem à casa da mãe do homem, do marido, e lá ela não, de repente, tratasse mal ou olhasse mal para a sogra, esse marido ia na escola de Hillel e dizia: olha, Hillel, minha mulher olhou mal para minha mãe e eu quero a carta de divórcio. Então, Hillel, segundo o próprio Talmud, dava-lhe carta de repúdio. Já Shammai não, Shammai dizia que era somente por questão de adultério, e Yeshua se inclinou nesse pensamento com a escola de Shammai. Então, a disputa depende exatamente disso, irmãos, de uma ambiguidade na Torá, ou seja, dependendo da palavra, né, do contexto, da interpretação do texto, e etc. Então, vejamos aqui, por exemplo, o que diz o Tratado de Gittim 9:10. A casa de Shammai diz: um homem deve se divorciar de sua esposa apenas porque encontrou fundamentos para isso na falta de castidade, ou seja, por questão de adultério. Uma vez em que é dito porque ele encontrou em sua indecência em qualquer coisa.
E a casa de Hilel diz, mesmo que ela estrague o prato dele, ou seja, mesmo que a mulher, de repente, você, mulher, salgasse um pouquinho a verdura, ou a carne, ou o feijão, já que é dito, porque ele encontrou indecência em alguma coisa, ou seja, para Hilel, irmãos, era qualquer coisa, literalmente. Se a mulher acordasse, de repente, o homem achasse ela muito feia, ia na escola de Hilel e dizia, minha mulher acordou parecendo uma bruxa, eu não quero mais ela. E estava ali a carta de divórcio. E continua, o Rabino Akiva diz, mesmo que ele tenha encontrado alguém mais bonita que ela, uma vez em que é dito, veja os pensamentos desses rabinos, irmão. Ou seja, veja os pensamentos desses homens. Não todos, ok? Especificamente, principalmente o Rabino Akiva e Hillel. Olha o pensamento de Akiva. Mesmo que ele tenha encontrado alguém mais bonita que a mulher, ou seja, esses rabinos davam divórcio por qualquer coisa. Uma vez em que é dito, e será que ela não achar graça aos olhos dele? Ou seja, se eu saísse na rua e visse uma mulher mais bonita que minha esposa, adeus esposa, já achei outra melhor. Então, embora houvesse uma disputa no primeiro século, na cabeça de José, irmãos, este caso foi resolvido. Em contraste com a sociedade moderna e a cultura ocidental, José não precisou passar pelos tribunais para obter um divórcio. Simplesmente, ele teve que escrever na presença de 2 ou 3 testemunhas e entregá-lo justamente a Maria. E até esse ponto, ele não tinha visto Maria praticamente há 3 meses. Por quê? Porque os evangelhos de Lucas, principalmente o evangelho de Lucas, descreve os eventos que ocorreram após a anunciação de que Maria estaria grávida. Por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel, ou seja, sua parenta. E no versículo 56 diz, e Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para casa, ou seja, quer dizer, que José não havia visto Maria praticamente por 3 meses. José confiou que Maria estava segura quando ela foi embora para ficar com a sua prima, ok? Pois Zacarias, perdão, com seu primo, pois Zacarias era um sacerdote que ministrava no templo. Então, no versículo 6, diz o seguinte, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso é uma referência justamente a Isabel e ao sacerdote Zacarias. Agora, porém, irmãos, algo estava diferente. A barriga de Maria começou a inchar, a crescer um pouco, né? E ela não podia mais esconder seu segredo de José. Maria havia deixado de ficar com Zacarias e Isabel por conselhos, né? Sabedoria. E o que é mais importante, eles eram os únicos em quem, ou em Israel, que acreditavam na história de Maria. Então, se Maria ou Miriam tivesse ficado em Nazaré, a maioria das pessoas teriam assumido que José e Maria não esperaram até a cerimônia de Nissuim. Então, sua ausência de 3 meses, no entanto, cumpriu um requisito rabínico na determinação da paternidade de uma criança, como, por exemplo, afirma a Mishnah no Tratado de Yebamot, que diz o seguinte, a esposa do irmão falecido não deve realizar nem contrair casamento com levirato antes de decorrido 3 meses. Da mesma forma, todas as outras mulheres não serão prometidas nem casadas antes de decorrido de 3 meses, sejam elas virgens ou não virgens, sejam divorciadas ou viúvas, casadas ou noivas. Então, esse é o pensamento, ok? Maimônides também diz o seguinte, toda mulher que é divorciada ou se torna viúva, ela não pode se casar, nem se comprometer até que ela espere 90 dias, ou seja, 3 meses, excluindo o dia em que se divorcia ou o marido morre e o dia em que se comprometer, que é por isso pode ser conhecido se ela está grávida ou não, a fim de distinguir entre a semente da antiga e a semente do segundo marido. Então, isso são pensamentos, ok, rabínicos. José pode ter se perguntado como alguém poderia ter conhecido sobre o teto de um sacerdote justo.
Ou seja, o que é que aconteceu com Maria ali? E para José, as perguntas difíceis tiveram respostas insatisfatórias. Por quê? Porque, embora a história de Maria tenha ecoado os numerosos nascimentos milagrosos registrados no Tanakh, irmãos, porque muitas pessoas não sabem que alguns realmente, assim, a olho nu não se parecem, mas temos o caso de Jó, o caso de Isaac. Isaac não nasceu, irmão, como se diz, de Sara ficando grávida. A Bíblia não diz isso, ok? Então, assim, o nascimento virginal, irmãos, nunca foi ouvido em Israel, nem em nenhum outro lugar do mundo. Ou seja, ele adormeceu naquela noite, tendo resolvido colocá-la em silêncio, né? E a Mishnah, mais uma vez, afirma uma coisa interessante, que diz, aquele que entregou um pedido de divórcio à sua esposa, e ela estava em sua própria casa ou em seu próprio pátio, eis que este é divorciado. E o Novo Testamento afirma o seguinte, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, é bem, como se diz, bem interessante que quando José, ou Yosef, né, filho da casa de Davi, ele abriu os seus olhos do sono, os olhos de seu espírito agora viram claramente. Ou seja, ele ficou maravilhado ao ver a retrospectiva, né, das profecias sendo cumpridas, uma a uma, bem diante dos seus olhos. Ou seja, a redenção havia chegado a Israel, abraçada em seus próprios braços, envolta em panos, que era o menino Yeshua, e as palavras dos profetas, ou do profeta Isaías mais especificamente, que diz que um filho nos nasceu, um filho nos é dado, em Isaías capítulo 9, agora tem um significado pessoal para José e para Maria, que ninguém mais em Israel, nem toda a história da igreja ou de qualquer outra, de nada pode reivindicar. E como todo pai, irmãos, agora era a missão de José proteger seu filho, recém-nascido, que era chamado de o Salvador do mundo. Então, a intenção original da Torá era justamente permitir o divórcio, ou seja, quando o Eterno permite que Moisés entregue carta de divórcio ao homem, era para proteger as mulheres que eram invulneráveis. Invulneráveis não, eram vulneráveis, eram inocentes. Porque no Israel do primeiro século, ou seja, isso foi transformado em uma licença para lidar traiçoeiramente com a mulher, por exemplo. Você pode ir em Malaquias capítulo 2, versículo 14, que ali se permite o uso do divórcio como uma antiga arma de cerco, ou seja, era uma tragédia, muitas vezes era, ou seja, se armava complô para o marido se divorciar da sua esposa, ok? Então, o estado espiritual de Israel não era diferente do primeiro século, mas e também ao longo da sua história, por quê? Porque Israel é considerado como uma esposa, a esposa rebelde, né, como é visto nas páginas do Novo Testamento, confirmada pelos mínimos detalhes dos profetas, ok? Por quê? Porque exatamente foi isso que Israel viveu. No entanto, Maria tipificou Israel, representando a nação em que, em um sentido ideal, mesmo quando a fibra moral de sua sociedade a sua volta se desenvolveu. E é interessante que o signo de virgem, ok? Interessante que dentro do que se conhece agora, até me esqueci a palavra em hebraico que se usa, dentro das constelações, dentro das Matserot, a virgem é um símbolo de Israel, porque o signo virgem, interessante que Maria é relacionada à virgem, a virgem significa pureza, né? E esse signo, essa constelação representa justamente a Israel. E é interessante que no canto hebraico de Miriam, a irmã de Moisés, em Êxodo capítulo 15, e Ana, por exemplo, a mãe de Samuel, proclamavam que a glória de Deus, ok, e ainda ressoa até hoje. E houve um tempo, irmãos, houve um tempo em que apenas 3 pessoas no mundo acreditaram na história de Maria, porque foi justamente José, Zacarias e a mulher de Zacarias, Isabel.
Agora José não apenas acreditava justamente em Maria, mas agora a mensagem estava prestes a ser pregada a todas as nações através dos dois. Por quê? Porque o Messias estava chegando, não apenas para reconstruir os muros de Jerusalém devastado pelas armas de potências estrangeiras, mas também para reparar as brechas no coração de Israel. Então, para a gente concluir, vejamos aqui o que está escrito, por exemplo, mais uma vez, para as pessoas, ok, que dizem, por exemplo, que o nascimento do Messias tem a ver justamente com algo relacionado ao paganismo, lemos aqui, por exemplo, mais uma vez, que o sentido do nascimento do Messias, né, é justamente um sinal. Okay? Que sinal teria de uma mulher normal, já casada, dar à luz um filho, e esse sinal somente essa mulher daria, porque todas as mulheres naquela época do profeta Zacarias, quase todas as mulheres que se eram casadas tinham filhos, então por que mais uma seria um sinal? Todas eram casadas. Então, para a gente concluir, ok, a gente vai justamente entender, ok, e desafiar as pessoas que argumentam contra o nascimento virginal do Messias, ou o nascimento sobrenatural, porque os antimissionários, eles não levam em conta, nem fazem menção, ok, dos paralelos pagãos que tem muitas histórias do Antigo Testamento, e mais especificamente, irmãos, a o nascimento, por exemplo, de Moisés. Por quê? Porque muitas pessoas dizem, isso é paganismo, isso foi Roma que colocou, apesar das inúmeras réplicas para esse conceito, a ideia persistente parece nunca morrer. E o que é mais surpreendente é que os antimissionários não aplicam a si mesmos as mesmas regras, como fazem, por exemplo, com os outros. E um dos mais famosos paralelos é na concepção do nascimento do Messias. Então, aqui, por exemplo, nessa história de, de Estevão, veja o que diz aqui. Você pode encontrar, incluso, na Wikipedia, que diz o seguinte: Sargão, o grande rei de Acádia, minha mãe foi uma alta sacerdotisa. Meu pai eu não conheci. E leiam vocês também esse texto aqui e comparem vocês com a história de Moisés, ok? E diz: os irmãos de meus pais amavam as montanhas. Minha cidade é Azupiranu, que se situa às margens do Eufrates. Minha mãe, alta sacerdotisa, me concebeu, em segredo me pariu. Colocou-me numa cesta de juncos e selou com betume. Colocou-me no rio que se elevou sobre mim e me encarregou a Aque, o carregador de água. Veja que interessante que o nome de Moisés, também relacionado com água, Moshe, e diz: Aque, o carregador de água, me aceitou como seu filho e me criou, da mesma forma em que a egípcia aceitou Moisés como filho e o criou. Ele diz aqui: Aque, o carregador de água, me nomeou como seu jardineiro, enquanto eu era um jardineiro, está me concedeu seu amor, e por 4 anos eu exerci o reinado. Então vejam que interessante, irmãos, que esse Stephen Venn, ok, ele observa as semelhanças entre esse personagem aqui sendo colocado num cesto, selado com betume e lançado em um rio, ok? Isso aqui, irmãos, é a história de Sargão de Acádia, o primeiro conquistador regional que viveu mais de 1000 anos antes de Moisés. Então, a história de como ele estava à deriva em um cesto no rio Eufrates foi inscrita em Acádia. E, aparentemente, os antimissionários não aplicam as mesmas regras a si mesmos, ou pelo menos aos textos que eles dizem refutar. Por quê? Porque são pesos e medidas desiguais. É um dos traços antimissionários mais comuns entre os seus argumentos contra o Novo Testamento, especialmente quando se lida com a discrepância numéricas, doutrinais e histórica. E é importante notar que os antigos sábios judeus também tinham a crença de que o Messias não teria um pai biológico. E uma prova disso, irmãos, você pode encontrar em um escrito clássico do judaísmo, escrito entre 300 a 500 anos da Era Comum, que se chama Bereshit Rabá, ou Gênesis Rabá, 35, e vejamos o que diz aqui Rashi, ok? Diz o seguinte: o Salvador que eu levantarei entre vós não tem pai.
E ele continua: nenhum Salvador que levantarei entre vós terá um pai. Isso é o pensamento e uma interpretação de um dos rabinos mais famosos e mais respeitados do judaísmo atualmente, que é Rashi, que tem todo um comentário sobre a Torá. Também temos um outro texto em Isaías, Isaías capítulo 52, versículo 13, que diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Sublime. Agora, pasmem vocês, como que o Targum vai interpretar o Midrash Kohelet, Rabati 1, como é que ele vai interpretar esse versículo e diz: o eterno teu Elohim levantará dentre vós um profeta por meio do Espírito Santo. Então, meus irmãos, será que os antimissionários, por que não citam essas referências dos escritos rabínicos? Apenas aqueles que argumentam contra, né, não somente o nascimento do Messias, mas sobre toda a história do Messias Yeshua. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero sinceramente que o Eterno possa agregar ao nosso conhecimento, a nossa busca pela verdade, um divisor de águas, que nós possamos realmente não ser levados, né, pelas aparências, só porque alguém tem um nome de um status de pessoa, sei lá, de roxo, de rabino, ou seja lá do que for, e que a gente possa realmente examinar as páginas das Escrituras de acordo com a própria Escritura, ok? Então, que o Eterno nos ajude, que o Eterno nos abençoe. Muito, muito obrigado pela companhia de vocês. Quero aqui desejar um Shabbat Shalom às pessoas que se manifestaram, também a quem não se manifestou, Armandelga Marques de Souza, da Silva, perdão, o irmão Edilson Pereira, Gilberto da Bíblia, irmã Gedea Cristina, o irmão Ivan do canal Retornando, Vitória Souza, Wilson Renato, Tiago Nascimento, Shabbat Shalom, irmão Van Pereira também, irmã Neide Laurentino, Zenilde Leite, Marcos Aurélio do canal Princípio ao Fim, Lucilene Travassos, esse aqui não sei pronunciar o nome dele, acho que é Ivo Ferreira Nunes, e o Novo Homem, Shalom e Baruch Hashem. Então, meus irmãos, mais uma vez, obrigado. Se amanhã o Eterno assim nos permitir, nos prestar vida, estaremos continuando com o nosso estudo sobre as letras do hebraico. Agora vamos examinar a letra Het e ver a sua conexão com o Messias Yeshua, o homem, né? Enfim, um estudo maravilhoso. Tenho certeza que agregará mais conhecimento ao que nós já temos. Um forte abraço a cada um de vocês. Shalom, bom descanso e até lá.